doutor Eduardo Greco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui. Eu tô te esperando há faz tempo. Eu sei disso, para falar do refluxo. Mas você tá sempre correndo, Vamos porque lá. eu sei que você trabalha muito. Eu gosto Graças disso. a Deus. Eu falo pra turma, eu gosto de médico que trabalha bastante e estuda muito. É exatamente tem que se atualizar, o que o Eduardo Greco faz. E a gente fica lá se seguindo na rede, se compartilhando, eu maravilhoso. vejo no Instagram. Exatamente. Mas o doutor Eduardo Greco, ele também dá aula. Então, quer dizer, ele tem ali um monte de coisas para fazer. Então, quando eu recebo, eu fico muito feliz mesmo. Somos amigos. A gente é um privilégio, viu? E você, eu agradeço porque seu espaço é fantástico, né? Levar saúde, essas informações que você já passou, a gente está aqui para realmente ajudar o pessoal que está em casa a tirar dúvidas, mostrar as novidades, para tratar esse refluxo, que é algo extremamente comum, né? 25% das pessoas possuem refluxo. Olha, é muita gente. Aí a gente está numa geração de ansiosos, parece que a situação ainda fica pior. Porque ansioso come muito, né? Exatamente. Come rápido. Tem refluxo e obesidade, né? Hoje os grandes dois problemas que estão ligados ao nosso comportamento. São doenças comportamentais, né, Cláudia? Então, assim, você vai ter sempre que envolver o paciente num tratamento e entender que ele precisa primeiro se ajudar. É claro que a gente tem o refluxo por si só, então a pessoa exagerou, saí, passei mal à noite, comi, exagerei na bebida, tomei muito café, ele faz um certo tratamento e isso dá uma melhorada. Mas tem pessoas que isso não melhora e a gente tem que investigar mais para entender o porquê que ela não está melhorando e aí existem outros tratamentos para propor. Maravilha. Aqui na mesa a gente tem alguns alimentos. Isso. Que já de cara eu olho e já sei que são tentadores, mas talvez não sejam os melhores amigos para quem tem refluxo, né? E uma máquina que a pessoa não se assustar aí, mas nós vamos explicar daqui a pouquinho. A gente tem 2 vídeos. Os vídeos Fala alto, tratamento de refluxo, tá bom. Então eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos falar então primeiro assim, qual é a causa mais frequente do refluxo, doutor? Isso, então vamos lá, pessoal, né? O refluxo, ele vai estar ligado ao seu comportamento, uma alimentação e a postura. Então o que é importante? Alimentação várias vezes ao dia, pequenas refeições. Aquela refeição noturna tem que tomar cuidado, porque a gente come e deita. Aí, imagina você deitado, favorece esse ácido voltar aqui ó, e subir no seu esôfago e você vai ter o que é trivial. Dor, queimação, sensação de uma dor no peito, às vezes que simula até infarto. Você bem disse, tem pacientes que evoluem com quadro de tosse, uma tosse que eu não sei o que é refluxo. Tem pacientes que tem o pigarro, rouquidão, fica o tempo todo pigarreando. Por quê? Esse ácido aqui está retornando, às vezes, ligado a esse tipo de situação, que é essa alimentação. E aqui o pessoal me mata sempre, né? São os grandes vilões, né, Cláudia? Todo mundo quer me matar porque são os vilões e é o que o pessoal muito consome. Mas o que a gente sempre fala, você ter saúde é você não exagerar nas coisas, né? É você não estar o tempo todo. Então, você precisa, se você está com esse tipo de sintoma, dor, queimação, etc., etc., vai procurar um médico, vai fazer uma endoscopia, que é o primeiro exame, é o primeiro passo para a gente identificar o nível desse seu refluxo. Passando com o médico, a gente vai tratar, a gente sabe hoje tem os omeprazóis da vida, inibidores de bomba, existem medicações para a gente controlar o refluxo e aí cuidar desse lado aqui. Por quê? Aqui a gente tem, né, Cláudia, o álcool, refrigerantes, o café, o nosso café, chocolate e as frituras. Então, o que acontece? O café, o álcool, o chocolate, eles inibem o funcionamento do músculo que a gente tem aqui, que passa do esôfago para começar o estômago. Então, esse músculo, ele fica o tempo todo contraindo, ele fica abrindo e fechando. Então, tem acidez, o músculo fecha e controla o ácido. Se você exagera nisso, ele inibe esse funcionamento, o músculo vai ficando mais fraco e aí ele não consegue conter o ácido lá dentro do estômago. Então, o exagero vai ser ruim. Os refrigerantes, as frituras, elas aumentam a acidez. Por exemplo, você vai comer um frango grelhado, você vai produzir X ácido no seu estômago. Você empanou esse frango e fritou, já virou 5x. Você colocou molho vermelho e queijo, 10 vezes mais ácido. Então, para quem está com refluxo, esse é o momento de evitar essas alimentações até ele estar totalmente bem. Perfeito. Aqui não tá, mas eu fiquei com uma dúvida. A água com gás, ela entra como refrigerante? Ela também não é legal ou tudo bem? Não, a água com gás não tanto. Porque o problema do refrigerante não é a questão só do gás, é a questão da quantidade de substâncias nocivas que tem aí dentro associadas, né? Então, água com gás não é um vilão. Não, você pode utilizar sem problema nenhum. A gente até pede para substituir, a pessoa substitui o refrigerante por água com gás, porque tem aquela sensação do gás e vai sentir bem. Tá bom? E aí a pessoa vai ter que fazer os exames, né, Cláudia? Tenta o tratamento
Em não estando melhor, a gente vai partir para outros exames, que é para estudar realmente o nosso estômago, a acidez gástrica, e estudar esse seu músculo aqui, que se chama manometria e pH-metria. São 2 exames, são exames um pouco desconfortáveis. A endoscopia hoje em dia, a gente até estava brincando no bastidores, antigamente o pessoal falava, fazia tudo acordado, sofrendo. A endoscopia hoje é uma moleza. Você vai lá, faz uma sedação, você dorme e a gente vai identificar. Só que a endoscopia, ela só dá uma foto para a gente. Então, essa foto vai mostrar para a gente como está o seu esôfago. Se está machucado, se tem erosão, se tem feridinha, para saber quanto de medicação a gente precisa te dar. Quanto tempo você vai ter que ficar afastado desses alimentos. A manometria e pH-metria vai dar quão ácido é o seu ácido, se o seu ácido é muito forte ou não. O seu ácido estomacal. O nosso ácido dentro do estômago, né? Cada um tem um perfil de ácido. Ele pode ser mais ácido ou menos ácido? Exatamente. Então, a gente consegue estudar isso para entender quanto tempo ou por que esse paciente está tendo. Então, se a pessoa tem um ácido muito, muito forte, ele não está tendo só um refluxo esporádico porque ele não está se alimentando legal. Ele já tem o que a gente fala de doença do refluxo. A manometria vai mostrar o tônus desse músculo aqui do esôfago. Se o músculo não está mais fechando igual, está mais abertinho, Cláudia, o que acontece? O ácido sobe muito fácil. Então, esse ácido tem maior facilidade agora de sair do estômago e subir, porque o músculo está fragilizado, aí ele tem realmente uma doença de refluxo por uma alteração na musculatura, e aí que a gente tem essas novidades, são tratamentos. Se a pessoa tem hérnia de hiato, que é uma outra discussão, né, que é aquele pedacinho do estômago que sobe por tórax muito grande, um refluxo extremamente acentuado, o tônus desse músculo muito, muito fraco, aí é cirúrgico. É por isso que é importantíssima a avaliação com tudo isso, porque a gente vai ter tratamento clínico com alimentação, você vai resolver 75% dos casos. Mas tem 25% de paciente que ele vai precisar ou de uma cirurgia, se for um quadro muito grave, e a gente tem pacientes muito graves, assim, acidez muito forte. O tônus do músculo, para você ter uma ideia, a pressão normal tem que girar de 14 a 34. Tem pessoas que a pressão é de 2 milímetros. É nada, entendeu? Mas tem pessoas que a pressão está em 10, 8, 9. E aí a gente tem essa alternativa aqui, que a gente pode falar um pouquinho, que é o tratamento por endoscopia. Antes eu queria saber, como é que é esse exame de manometria? Manometria. Isso, manometria e a pH-metria. E a pH-metria, como que é feito esse exame? Isso, esses exames você não pode fazer ele sedado, acordado, para não mascarar o exame. A manometria é uma sonda, por isso que ele é um pouco desconfortável. Mas hoje, indo num bom profissional, você consegue realizar. A sondinha passa pelo seu nariz e vai ficar medindo as pressões de todo o seu esôfago. Então, essa sonda vai estudar para a gente toda a musculatura, se o esôfago contrai direitinho, se está movimentando, se lá embaixo está... Ela passa pelo nariz e ela vai até o estômago? Fica até o estômago. E esse exame demora... O desconforto é só... É como se fosse fazer aquela nasofibro, isso aí. Nasofibro... Laringoscopia. Isso, já fiz esse que enfia pelo nariz. É só esse desconforto do nariz. É só esse desconforto. Ou a gente vai sentindo tudo desesperadamente? Sente o desconforto no nariz e sente movimentar. Mas é um exame que dura uns 15 minutos, 20. Tá. Então a pessoa faz e é importantíssimo para esse paciente que tem refluxo, trata, toma remédio, aquele paciente que a gente chama de intratabilidade clínica. O que é isso? Primeiro, o paciente quando vem no consultório, a gente dá todas essas orientações. Passa a medicação. Ele retorna, doutor, melhorei. Nossa, 90% melhor, mudei meus hábitos, estou super bem. Volta um mês depois, doutor, estou ótimo, estou tomando minha medicação só quando exagera. A gente tem que passar para as pessoas que for exagerar, vai precisar tomar remédio, a gente orienta, o esporádico. Agora, tem pessoas que fazem tudo direitinho e não melhoram. Tem pessoas que têm o que a gente chama de intratabilidade, ou seja, nossa, doutor, eu não consigo, aí eu durmo sentado, eu não consigo mais deitar para dormir, eu já aboli tudo na minha vida, eu já comecei a tirar um monte de alimentos, eu faço tudo certinho. Então, o que a gente descobre? Que ele tem isso, ou uma hiperacidez, ou essa alteração da musculatura. Aí entra o tratamento. Aí entra o tratamento, entendeu? Que é um tratamento cirúrgico? Não, o tratamento cirúrgico é nos casos mais graves, que a gente, o médico, eu não faço mais cirurgia, mas nós temos cirurgiões na equipe, ele vai lá e faz uma válvula por cirurgia em volta do esôfago. A gente tem essa imagem? Não, a gente vai ter imagens do tratamento endoscópico, que é para esses pacientes, que hoje é a grande maioria dos pacientes, que não conseguem melhorar, que tem uma qualidade de vida horrível, e você faz um tratamento que é totalmente por endoscopia. A gente vai fazer uma válvula, a gente vai formatar uma válvula. Deixa eu ver esse vídeo. Vamos lá. Porque aí vai dar para a gente entender direitinho. Dá para mostrar no vídeo e depois a gente demonstra aqui também esse tratamento novo. Olha lá que legal. Vamos lá, solta Vamos lá. o vídeo Isso, olha lá. Você tem refluxo gastroesofágico?
Este vídeo pode te interessar. A doença do refluxo gastroesofágico afeta mais de 20% dos brasileiros. É uma doença muito desconfortável e que pode trazer outras doenças. Principais sintomas do refluxo são regurgitação e azia, tosse e rouquidão, arrotos e náusea, distúrbios do sono. E existem soluções? Medidas comportamentais, medicamentos e cirurgias. Mas existe outra opção agora, um tratamento endoscópico. É o TIF, que significa fundoplicatura sem incisão transoral. Uma válvula anti-refluxo via endoscopia. As vantagens são alta no mesmo dia, sem cirurgia, e cria uma barreira anatômica. Método endoscópico, alteração anatômica, válvula anti-refluxo. Nossa, que interessante. É bem interessante, né, Cláudia? Então, assim, já é... Você viu, o vídeo mostra, né, tudo que a gente conversou um pouquinho aqui, dessas situações, etc. E que hoje a gente pode fazer essa válvula para esse paciente. A gente comentou aqui, né, e aquele pigarro, tem paciente que fica pigarreando o tempo todo, fica com uma alteração. Você também faz a manometria e vê que ele tem. E aí a gente trata. Agora está mostrando ali na tela para a gente, ó, o mecanismo de ação, tá vendo, Cláudia? Então, o TIF é um dispositivo, parece assustador, né, mas pensa que a pessoa vai estar dormindo, não vai sentir absolutamente nada, né? E você entra para confeccionar essa válvula que vai apertar. Então, o endoscópio ele vai dentro do aparelho e lá no final dele a gente vai poder visualizar todo o estômago. Então, o paciente vai estar dormindo, você não vai sentir absolutamente nada. Lá dentro do estômago, entra com o equipamento e visualiza. O equipamento ele consegue virar, nós vamos poder demonstrar aqui. E essa virada me propicia a pegar, existe como se fosse um saca-rolha, vocês vão ver aí, um saca-rolha de vinho, ó, ele busca o tecido que a gente precisa apertar, o músculo que a gente precisa apertar. E aí eu disparo grampos, é um fio, é um grampo que a gente chama de prolene, que é um fio extremamente resistente. E esse fio, que é o azulzinho que vai aparecer para vocês, vai bloquear, ó, tá vendo a musculatura? Ela vai aproximar essa musculatura. Então a pessoa que tem uma pressão diminuída, esses grampos vão melhorar a região, ó. Então a gente chama de grampos ou âncoras. Então essas âncoras de prolene, ela vai aproximar essa região do esôfago junto com o estômago e não tem a situação desconfortável, o medo que o paciente tem de cirurgia, de entalamento, de ficar entupido, de não conseguir, doutor, eu não consigo mais eructar, né? Eu não consigo vomitar. Então hoje é um tratamento extremamente importante para esses pacientes, né, que já está disponível e que a gente consegue hoje dar uma qualidade de vida melhor para os pacientes. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Que incrível. Sabe que o meu marido tem esse cigarro, né? Ah, nós vamos pegar ele. E é desesperador, tanto para ele quanto para quem está do lado, porque Exato. é o tempo inteiro e cada vez mais. E aí eu já conversei outro dia, agora, há pouco tempo mesmo, falei, não tem jeito. Ele falou, Cláudio, só cirurgia, eu não quero fazer cirurgia. Olha, vai lá comigo, estou te esperando. Não, e como ele, eu imagino que temos muitos outros pacientes. Você pensa 20% da população, nós somos 200 milhões de pessoas. Você sabe que um dos assuntos mais pesquisados no Google é sobre esse, como se fosse um catarrinho que fica no fundo da garganta. E vai e volta, sobe e desce, um pigarro chato, é isso aí. Isso pode ser refluxo. Pode ser do refluxo. E pode tratar desse jeito. Podemos usar esse dispositivo. Gente, impressionante. Isso, e hoje ele é um dispositivo que ele tem aprovação, né, dos nossos órgãos reguladores, da Anvisa, né, ele tem aprovação dos órgãos. Existe a lei que autoriza os pacientes a terem acesso a esse dispositivo por conta de ele ser efetivo e ter o que a gente fala de literatura médica por mais de 5 anos. Então está disponível para a maioria das pessoas, é só procurar que dá para tratar e utilizar dos seus convênios, etc, para poder fazer o procedimento. No SUS ainda não tem disponível, é só quando a gente, você sabe, lá na faculdade da ABC a gente faz alguns cursos e a gente consegue contemplar algumas pessoas. Mas tem, os planos de saúde mas já tem, autorizam. Tem uma maneira da gente conseguir essa autorização. Maravilha. Olha, que show. Estou feliz da vida porque essa é uma boa notícia para muita gente. E aí a gente vai fazer o seguinte, abrir para as perguntas. Legal. Na volta eu quero ver como é que funciona, que você falou que dá para mexer aí. Dá pra e a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá, de volta aqui com o doutor Eduardo Greco. A gente já viu um pouco desse tratamento que não é cirúrgico. Não é cirúrgico, endoscopia, 100% por endoscopia. Claro, ambiente hospitalar, interna bonitinho. Faz o procedimento e vai embora para casa no mesmo dia.
não precisa ficar internado. A gente pede uns 2 dias de um repouso relativo e, na sequência, a vida é normal. E a alimentação? Vai trabalhar, tudo normal. A alimentação, na primeira semana, Cláudia, fica com um pouquinho de líquidos, sopas, porque você acabou de fechar aquele espaço. Excelente a sua pergunta. Depois a gente passa mais uma semaninha com pastoso. Purês, cremes, carne moída, nada que tenha pedaço grande. Depois desses 2 semanas, já alimenta normal e vai voltar a ter uma vida normal, comer de tudo. Claro que ele vai poder se sentir muito melhor, melhora a qualidade de vida, ele volta a dormir deitado, né? Para de ter o pigarro, etc, etc. Só que o refluxo ele é comportamental. Você melhora essa condição, você melhora a sua qualidade de vida, mas você vai ter que sempre tomar cuidado para você não começar a enfraquecer de novo. Então, o excesso do café, o excesso da fritura pode te trazer problemas. Agora, o resultado é excelente, mais de 90% de sucesso. Nossa, eu imagino. E a qualidade de vida, então? Porque se a pessoa começa a dormir melhor, ela vai viver melhor. Exato. Nesses 15 dias de líquido e pastoso, ela já perde um pouquinho mais de peso. Todos os passeios acabam baixando um pouco o peso. Com isso já melhora também para quem tem problemas com obesidade, com ronco, apneia, já melhora muito. Exatamente. Olha que sensacional. Aí a Mônica Oliveira está perguntando, faz mal ingerir líquido durante as refeições? Sim, Mônica, não é que faz mal, né? Mas o que acontece? O líquido durante a refeição, você está colocando ali dentro, junto com o alimento, fazendo com que se produza mais ácido durante a refeição. Então, a gente sempre pede para você ou tomar um pouquinho antes, se alimenta e aí após. É que é o nosso hábito de tomar durante a refeição, mas não é um hábito legal, principalmente para quem tem refluxo. Perfeito. Boa pergunta. A Arilene Rodrigues, ela diz assim, doutor, tem uma tosse que parece um bichinho na garganta. Quando deito, fica pior. A saliva engrossa e dá ânsia de vômito. Fui ao otorrino e tenho sinusite crônica. Pode ser refluxo também? Arilene, você está com todos os sintomas que a gente fala não clássicos, né? Que não é aquela queimação, etc. Mas são sintomas que estão chegando na sua garganta. Então é esse pigarro, esse desconforto, acúmulo de secreção. Aí você deita. Imagina a gente deitar aqui, ó, o esôfago fica de ladinho e aí você vai, o que vai acontecer? Vai subir o refluxo, vai subir o ácido e vai dar isso. E a sinusite é porque o refluxo está congestionando tudo isso daí. Ah, o refluxo pode sobe dar toda a via. Pode. Olha que coisa séria, gente. Então ela precisa rapidamente fazer, né, os exames, endoscopia, procurar um gastro, porque todos esses efeitos aí, a causa deve estar no refluxo. E assim, a causa mesmo, a raiz do problema, ela é silenciosa, né? Porque a gente não vai sentir o líquido voltando aqui. É só quando já chega aqui, né? Porque o esôfago vai inflamando, né? Vai inflamando toda essa região, o líquido vai subindo, inflama a garganta, aí você tem um processo inflamatório, que vem toda a via aérea, né? A garganta, o nariz, o ouvido. Às vezes você está com dor de garganta, mas dói o ouvido junto. Então toda essa situação vai acontecer. Nosso cinegrafista Everaldo tem uma pergunta também, por favor, legal. Everaldo. Vamos lá, Everaldo. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde. Só uma dúvida. É mito ou verdade que um molho, especialmente de tomate, pode causar acidez? Sim. O consumo assim constante pode trazer o refluxo? Sim, isso é importante, porque todos os alimentos ácidos, boa pergunta, o molho de tomate, o abacaxi, isso tudo é uma acidez maior para o nosso estômago. A gente também não pode ficar sem nada ácido, então o problema é sempre o exagero. Você comer um pouquinho do molho não vai te trazer tanto problema, mas se você está naquele momento com refluxo, com dor, com desconforto, tem que evitar todo tipo de alimentação ácida para não piorar os sintomas. Perfeito. Olha, comer rápido pode piorar o refluxo? Sim, isso é uma outra situação bem importante, né? Porque na nossa alimentação, se você come devagar, você mastiga de uma maneira adequada. A mastigação é o nosso primeiro passo da digestão. É o primeiro processo que a gente tem. Se você mastigou e mandou o alimento lá já trituradinho para o nosso estômago, o estômago vai pegar e vai ter menos trabalho, não precisa produzir tanto ácido. Se vai o alimento inteirão ali, né, a proteína inteira, o estômago vai ter mais trabalho, propicia refluxo. Aqui, olha, a Benedita Maria Ferreira, ela diz, tem uma tosse há mais de 3 anos. Fiz todos os tratamentos possíveis e imaginários, lembrando que tenho hérnia de hiato e refluxo. Será que essa cirurgia resolverá essa situação? Bom, tem o tratamento e tem a cirurgia, né? O tratamento seria o primeiro passo, doutor? Isso, Benedita, o que é importante, essa avaliação, a gente entender o tamanho dessa sua hérnia de hiato.
Às vezes a pessoa tem uma hérnia que a gente chama de incipiente, não é realmente uma hérnia que vai ali até 2 centímetros. Essas hérnias menores, esse tratamento endoscópico vai ser efetivo e vai ajudar na sua tosse, com certeza. Se a hérnia é superior, 3, 4, 5 centímetros, hérnias muito grandes, aí o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico para corrigir essa hérnia cirurgicamente e tirar esses sintomas. Muito bom. A Késia França pergunta, é verdade que o refluxo pode causar uma sensação de aperto no peito? Excelente pergunta também, muito. A dor às vezes é tão intensa porque o ácido aqui do estômago irrita o nosso músculo diafragma, que é esse músculo que divide o tórax do abdômen, e dá uma dor no peito. Os pacientes chegam no pronto-socorro achando que estão infartando. Nossa, eu estou com uma dor no peito absurda, não consegue, a dor não passa, aí corre, faz todo tipo de exame, né, que a gente fala do protocolo de dor torácica, colhe enzima, colhe tudo, vem tudo negativo, aí você vai ver, faz endoscopia, refluxo. Pode ser. Olha lá. Vamos lá, obrigada pela pergunta, Késia. A próxima, da Sandra. Doutor, não tenho azia e nem queimação, mas quando estou nervosa, tenho uma água amarga na boca. O que pode ser isso? Aí, né, minha amiga, isso não é o refluxo, né? Então você vê, você não tem queimação, você não tem sintomas de azia. Esse desconforto que você tem na boca é uma questão da sua ansiedade, né? Então, o nervosismo, as pessoas geram uma série de situações, né? Então, às vezes tem pessoas que ficam com aquela mão molhada, transpirando, tem pessoas que ficam com sudorese intensa, tem pessoas que ficam extremamente estressadas, dá uma dor de cabeça absurda, tem pessoas que ficam com insônia. O seu caso é isso, o seu organismo te mostra se seu nervosismo e essa ansiedade enchendo a sua boca, porque não é constante. Quando você está bem, você está feliz, você está passeando, você sente isso? Não tenho nada, doutor. Então é só aí, nesse caso, controlar a ansiedade. Joia. A Laura Menezes quer saber, estresse e ansiedade podem afetar na azia? O que fazer quando isso acontecer? Legal. Com certeza, porque quando a pessoa está estressada, né, Cláudia, o que acontece? Ela começa a mudar a sua rotina de vida. Você já bem disse aqui, dorme mal, aí começa a se alimentar mal. Então, o estresse faz com que a pessoa, não quero comer, deixa de comer. Então, o estresse, ele propicia um aumento já da acidez gástrica e, ao mesmo tempo, ele leva a pessoa a ter uma série de hábitos ruins do ponto de vista alimentar. Às vezes até pelo excesso também. Então, estressado da ansiedade, começa a comer muito. Aí enche o estômago de fritura, de gordura, de chocolate, aí tem o refluxo. Então, o que é combater o estresse? Essa também é a pergunta do outro prêmio Nobel, né? Então, o estresse é você se reentender, você criar suas rotinas, você entender que é preciso dar, né? Você tem uma vida maluca, a gente médico tem uma vida, mas hoje dá para tomar café da manhã, dá para almoçar, dá para jantar, dá para você ter 1 hora, a Cláudia exemplo, vai lá na academia fazer exercício todo dia. Então, reorganize a sua rotina, que você vai ver como você vai... Os problemas do dia a dia, o trabalho e o estresse, vão continuar lá, mas você precisa pôr um pedacinho de cuidar de você nisso para você melhorar isso tudo. Perfeito. O Henrique quer saber o seguinte, gosto muito de café, tomo 5 xícaras por dia, mas sinto um pouco de azia no final do dia. Tem alguma quantidade certa de café por dia? Excelente, né? Essa é a grande pergunta, porque o café é a paixão nacional, a paixão mundial. Então, assim, as pessoas que não têm refluxo, que não sentem absolutamente nada, elas tomam o café o tempo todo. Agora, quando a gente fala dessas pessoas que têm refluxo, têm doença de refluxo, o café é o vilão que a gente já explicou. O ideal, quando a gente pede para o paciente, a gente sabe que é difícil ele não tomar o café de manhã não tem tanto problema, porque geralmente a gente pede para tomar com um pouquinho de leite associado e ele faz uma refeição. Aí ele passa o dia, chega na hora do almoço, o ideal é ele não tomar exatamente após a refeição. Porque como inibe o músculo, esse é um hábito muito ruim, porque a gente come, está sendo feito o processo de digestão, você dá o café que inibe o músculo, ou seja, você favorece o refluxo. Então, espera em torno de umas 2 horas e aí você toma... mas aí vem um sono, né, doutor, à tarde para eu trabalhar, então, mas não toma logo após a refeição. Espera um pouquinho e tome esse seu cafezinho da tarde. Se conseguir viver com esses 2 cafés por dia, é o ideal. É o ideal. Mudar 5 é muito. Um de manhã e um na tarde é o ideal. À noite é o pior de todos. Se tomar o café à noite, vai favorecer, vai deitar, vai dormir e aí você vai se sentir mal. E vai dormir mal porque o café também vai te estimular, não tem jeito, né? Ele tem uma meia-vida aí, segundo uma última entrevista que eu fiz aqui com uma nutróloga, de 6 a 8 horas. Sim, a cafeína fica exatamente isso. Não tem jeito. Lorena pergunta se refluxo dá mau hálito.
Pode ser. Não é muito comum você, com um mau hálito, precisa investigar outras situações, né? Que é, primeiro, se a sua digestão não está legal, porque às vezes o mau hálito está ligado à má digestão. Né? A digestão ruim fica muito tempo o alimento parado ali e depois que a gente engoliu o alimento, ele muda as suas características, né? Então, ali dentro do estômago, tanto se a pessoa, quando ela vomita, o vômito é algo horrível, né? O odor, queima. Então, o hálito, às vezes, está mais relacionado à má digestão do que propriamente o refluxo. Mas é claro que sempre é importante ver toda a questão perioral, né? Bocas, dentes, que a halitose geralmente está associada mais a essa situação E intestino, bucal. quando não funciona, a pessoa também pode ter mau hálito? Não vai ter um mau hálito pela questão intestinal, não, né? Mas o intestino ruim com o estômago ruim, aí... Aí piorou, né? Exatamente. Carla, quer saber qual a diferença entre azia e refluxo? Isso. Azia é o sintoma de dor, de queimação. Tô com azia significa que está queimando. A pessoa sente que queima, sente que está desconfortável essa região epigástrica que a gente fala. O refluxo é quando a pessoa sente que voltou realmente. É quando o ácido, ela percebe que o refluxo é o refluxo do ácido para o estômago, tá bom? Olha essa pergunta, Fernanda Neves. Tenho refluxo há muitos anos, faço muita restrição alimentar, mas o pior é que quando ataca muito, a minha boca fica toda assada, cheia de aftas. É horrível, não sei mais o que fazer. Pode me ajudar? Com certeza, né, Fernanda? Essa, Cláudia, com certeza é uma paciente que ela deve ter, quando a gente comentou, a acidez gástrica dela deve ser extremamente intensa. Então vai ser importante você fazer manometria, pH-metria principalmente, e trazer para o seu médico para que ele entenda. Porque você tendo afta, são feridas que a gente tem na boca, mas é porque o estômago também está assim. O estômago também está ferido. O estômago também está cheio de feridinhas, entendeu? Isso com o tempo pode ser péssimo. Pode ser péssimo, porque feridinhas no estômago podem virar úlceras. Então, importante, fazer manometria, pH-metria, fazer uma nova endoscopia para ver também o estômago, porque essas aftas é um sinal de que o seu estômago não está legal. É uma coisa só, entendeu? Tá. Agora eu pensei numa outra coisa de afta, bem leve, pensando, quando a gente come, por exemplo, uma fruta cítrica e da afta, não tem nada a ver. Aí você às vezes tem aquela situação esporádica, né? Nossa, eu comi muito abacaxi e ontem acordei com uma afta. Então, essa situação normal. O ruim é a pessoa que ela falou, tenho várias aftas, qualquer coisa, aí é perigoso. Gente, esse médico é maravilhoso. Obrigado, quero falar minha para amiga. você que se você não conhece, precisa conhecer. Estou vendo ali o caso dessa última telespectadora, Fernanda, né? Passa em consulta com o doutor Eduardo Greco, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A gente, às vezes, é insistente com coisas que não estão dando certo, né? E quando a gente encontra um bom médico, a gente precisa mesmo dar todo o apoio possível. Então, vá, tá? Marca sua consulta. O site é Eduardo Greco com 2 Cs, eduardogreco.com.br. Lá no site tem todos os contatos. Mesmo através do Instagram, você também consegue entrar em contato. Eduardo_Greco com 2 Cs. É só entrar lá. Deve ter o linkzinho Tá lá, tem o link, tem para tudo. E então, manda as perguntinhas que eu respondo, vai ser um prazer. Obrigado. Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar, isso porque aí. se a gente fica enrolando, arrastando esses problemas, a gente pode ter um problema muito maior lá na frente, certo? Amiga, obrigado. Muito obrigada, amei a pauta. Eu adoro vir aqui sempre. Obrigada. Viu? E parabéns pela clínica nova, que tá um arraso, né? Obrigado, viu? O doutor Eduardo Greco sempre atendeu lá no ABC, mas agora está aqui em São Paulo também. É Moema ali? E ali em Moema. É Moema. Ali na Rubem Berto e Moema. Show. Obrigada.